de te levar para aquilo que você canta. É comum você ver aí aqueles que cantam determinados ritmos se parecer com o que canta. O que canta música, enfim, de sofrência, né? As músicas de protesto. Mas o que nós cantamos aqui nos torna semelhantes a Deus. Cante. Abra tua boca e cante ao Senhor nessa hora. Um trono de louvor e adoração está instalado aqui. Ao Senhor. Eu me torno cada vez mais semelhante a Ti. Aleluia. Solte a sua voz e adore ao Senhor. Eu percebo algo diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante. Mais uma vez, essa parte da canção. Nós como igreja nos rendemos diante de Ti nessa hora e declaramos que o Senhor é o dono da nossa vida, é o dono dessa obra, é o dono dos nossos corações. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade, nós nos submetemos ao Teu querer, nós queremos ser cada vez mais semelhantes ao Senhor. Nós rechaçamos qualquer influência do mal, nós rechaçamos e rejeitamos tudo aquilo que não provém do Senhor, porque nós queremos ser moldados à Tua imagem e à Tua semelhança. Senhor, nós queremos ser semelhantes a Ti, Senhor. Nós queremos trilhar os Teus caminhos, nós queremos amar os Teus passos, nós queremos cumprir a Tua vontade, Senhor. Nós queremos ser igual a Ti, Senhor. Nós só queremos o Senhor, 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 nós só queremos o Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa oração e fale conosco através da Sua palavra, que é capaz de nos moldar e nos tornar cada vez mais semelhantes ao Senhor. Vamos aplaudir ao nosso Deus, vamos aplaudir ao nosso Deus, vamos aplaudir ao nosso Deus. Amém, 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 amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos iniciar a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 14.
Glória a Deus. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Lembrando aos irmãos que hoje nós estamos em fase experimental, transmitindo nosso culto pela internet, né? Então, quem estiver nos assistindo nessa hora, receba o nosso carinho, nosso abraço. Inclusive o pastor Christian, que deve estar ligado lá, né? Junto conosco, cultuando. Então, vamos fazer um coraçãozinho, pastor Christian? Pastor, glória a Deus, volte embora. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos então para a palavra do Senhor. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Vamos grifar essa palavra aí. O amor de Cristo nos, bem forte, constrange. Vamos lá. Constrange. Porque estamos convencidos, né? Que um morreu por todos. Logo todos morreram. Mas eu quero mais um versículo. Não precisam abrir, mas está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: a graça de Deus, ela se manifesta de muitas formas. Não precisa abrir, fácil, né? Vamos repetir, vamos ver se vocês já decoraram. A graça de Deus, ela se manifesta de muitas formas. Vamos lá? A graça de Deus, ela se manifesta de muitas. Só vocês, vamos lá. A graça de Deus, de muitas formas. Tu és o dono da palavra. Fale conosco, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que a graça de Deus se manifesta de várias formas. O amor de Cristo nos constrange, nos convence, nos incomoda. Sabe quando é quando você recebe um favor de alguém que você fica constrangido? Por isso vem a palavra obrigado. A palavra obrigado é quando você está se obrigando a retribuir aquilo que você recebeu. Aí as pessoas que são educadas dizem assim: de nada, não por isso. Ou seja, te desobrigando daquilo. Mas quando você fala obrigado, você está se obrigando a retribuir. Os portugueses eram cheios de armadilhas, né? Então a graça de Deus, ela nos constrange. E ela é de muitas formas. Para iniciar a nossa palavra dessa noite, eu quero seguir uma linha de pensadores, de teólogos, que falam que a história humana, ela foi dividida, a história bíblica foi dividida em 7 etapas, chamadas 7 dispensações. A primeira dela é chamada a dispensação da inocência, quando o homem era inocente, ele não sabia o que fazia, como criança. Depois do pecado, a raça humana passou para a dispensação da consciência. Não existe ninguém que é inocente, tá? Sabe quando está fazendo errado, e quando não. Até mesmo as crianças, já nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, ela sabe o que é certo e o que é errado, e de alguma forma ela manifesta esse conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, tá? A segunda dispensação é da consciência. A terceira dispensação é chamada governo humano, quando o povo estava sem lei, o povo estava sem regra. Existia um homem que, segundo os historiadores, foi ele que matou Caim. Ele batia no peito e falava que tinha várias mulheres, e tinha matado um homem, e fazia assim mesmo, porque ele era o tal. Era chamado governo humano, sem lei, sem regra. Depois veio a dispensação patriarcal, onde os patriarcas eram as referências da população. A palavra de um patriarca tinha muito poder, né, de regra, de orientação, de condução daquela sociedade. Porém, depois veio o período chamado da lei, quando Moisés então foi levantado e foi boca de Deus para ditar as leis que regeria o povo, que conduziria o povo. As leis são necessárias, elas são importantes,
como é você andar num trânsito sem orientação de preferencial, sem sinal de pare, né? Muito complicado. Você entrar no negócio sem saber quais normas que regem aquele negócio, aquela instituição. Então as leis são importantes. Agora, devido à importância das leis, o mundo se tornou cada vez mais legalista. Há leis para tudo. Cada vez mais se exige leis específicas, e estas leis específicas estão cada vez mais sujeitas às interpretações de homens, e interpretações levam a uma legislação paralela, e cada vez mais a injustiça impera. Né? Vão se criando aí, desculpa, eu estar entrando na área de alguns irmãos, né? Não sou profissional do direito, então desculpa, mas sou um comentarista e tenho minha liberdade de expressão, né? Então, se cria jurisprudência daqui e dali, e muitas das vezes a lei deixa de ser justa, a justiça deixa de ser justa para ser mais técnica. E esta, entre aspas, tecnificação, às vezes leva o inocente a ser condenado e o culpado a ser absolvido. Na maioria das vezes você vê culpados absolvidos. Mas enfim, eu quero falar não mal da lei, pelo contrário, eu quero me colocar como defensor da lei, tanto da lei da igreja como a lei da Bíblia, e também, enfim, todas as leis estamos aqui para observá-las e cumprir. Porém, lembrar que a verdadeira justiça, ela vem de Deus. A nossa justiça é técnica, a nossa justiça se aprofunda nesta, entre aspas, tecnificação. É mais técnica do que justa. Mas a lei de Deus, sim, ela é justa. E para isso Deus criou 10 leis. E essas leis, elas se resumem em duas partes. E essas duas partes, elas abrangem tudo. A primeira parte, essa lei nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda parte nos leva a amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, o que acontece? Os homens dispensam a lei de Deus. Tudo bem, religião, amar a Deus é religião. Dispensam essa lei de Deus e dispensam também a lei que nos leva a amar ao próximo e criam suas próprias leis. E aí começam a criar leis específicas. Mas se o mundo e os legisladores se atentassem apenas às 5 normas de Deus, mandamentos de Deus, que trata do amor ao próximo, não teríamos a necessidade de criação de leis específicas. Me corrijam se eu estiver errado. Haveria necessidade de alguma criação de lei específica se nós aprendêssemos nas leis de Deus, como amar o próximo como a ti mesmo? Haveria necessidade, se nós cumpríssemos a lei de Deus nessa parte que fala de amar o próximo como a si mesmo, haveria necessidade da criação da lei Maria da Penha? Haveria, sim ou não? E outras leis específicas, como a lei da homofobia, a lei, tantas outras leis específicas, que tratam de determinados assuntos, e cada vez criam-se mais comentaristas, mais doutrinadores, e cada vez mais tecnificando, se esta é a palavra correta, a justiça, e cada vez mais a injustiça imperando. Não haveria necessidade do marco revelatório da internet, tampouco aí a questão da lei da imprensa, né? Criam-se tantos entrelinhas da lei, que agora estão tentando criar a legalização do aborto, que vai ferir frontalmente uma lei específica de Deus, que é: não matarás. Então eles subdividem as leis, qualificam lá, né? A lei em determinadas palavras bonitas,
técnicas e na verdade estão legalizando um mandamento de Deus, que é não matarás. Olha como essa legalização às vezes até nos levam a uma armadilha. Eu sou um cumpridor de leis, irmãos. Deixar bem claro, para que ninguém coloque palavras na minha boca. Eu sou um cumpridor de leis. Sou até exigente com as pessoas que convivem comigo. Sabem de minhas posições firmes em relação a obedecer às leis. Esse dia o pastor Cristian falou assim: você é mais rígido que eu nesse assunto. Ele falou, né? Aí, logicamente, sempre deixo o pastor como orientador. Eu sei que você é mais tradicional do que eu nesse assunto. Eu sou um cumpridor de lei. Essa igreja é cumpridora de lei. Antes mesmo de fiscalização, o pastor Cristian já regulamentou a igreja, já fez ali um projeto de incêndio, né? Já adequou toda a construção. Não iniciou-se a construção ao lado antes de todos os órgãos dar o ok, os órgãos competentes. A questão dos estacionamentos, essa igreja ajudou a prefeitura a construir esses estacionamentos. Então nós temos a autoridade de falarmos a favor das leis. Amém ou não amém? Quem entendeu até aqui, diga amém. Mas agora eu quero fazer uma divisão, sem dividir nada, né? Mas eu quero falar do reino espiritual em que vivemos. Vamos falar da igreja invisível, da igreja de Deus. E essa igreja, quando ela foi fundada por Jesus, ela entrou na 7ª dispensação. Eu falei de 6 dispensações, né? Falei da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei. Deu 6, né? E agora vou falar da 7ª, que é a dispensação da graça. É a que vivemos. Uma dispensação não anula a outra. A graça não anula a lei. Porém, as duas se completam. Se completam. Na quinta-feira, o irmão João trouxe uma palavra que me embasou e me deu mais condições de trazer essa palavra hoje, tá? Porque às vezes nós somos legalistas com as pessoas, criticamos as pessoas, mas quando chega a nossa vez, nós queremos que as pessoas nos julguem pelas nossas intenções. Julgamos os outros pelas ações deles, porém nós queremos ser julgados pelas nossas intenções. Não foi sem querer. Não era a minha intenção. Isso chama graça. Agora o que acontece? Se vamos querer viver na graça para nós, temos também que ter graça para as outras pessoas. Quem concorda, diga amém. Os pré-julgamentos. Quando a gente começa a viver na graça, a gente começa a ter compaixão das pessoas. E o que é compaixão? No dicionário do Marquês, compaixão é com paixão. Paixão é sentimento. Então, quando eu tenho compaixão de alguém, eu coloco sentimento no sofrimento daquela pessoa. Irmãos, nos últimos 10 anos eu estou passando um problema muito sério de enfermidade, principalmente na minha visão. Então, se eu for contar para alguém, vai ter pessoas que vão chorar comigo, se eu contar cada detalhe do que eu passei, que estou passando. Agora, pode ser que eu conte para alguém e alguém fala: meu problema é maior. Conheço alguém que passou por isso também, né? Agora, quando eu coloco compaixão no sofrimento dos outros, não importa o tamanho, se é maior ou se é menor, eu coloco sentimento. Eu passo a compartilhar com aquela pessoa o sofrimento. O irmão João acho que não está aqui, né? Então não posso contar detalhes da pregação dele, tá?
Hoje eu pedi a autorização dele para falar de manhã. Mas vamos citar alguns exemplos. Alguém que vê os outros passar por problemas financeiros, é comum dizer: é caloteiro, é um pilantra, é um safado, é um desonesto. Mas enquanto essa pessoa, ela mesma, está num problema financeiro, aí ela entende. Aí ela entende que às vezes não é problema de caráter, é situação. Tá? E aí você passa a ter compaixão de algumas pessoas que estão na mesma situação. E a gente tem que agir com compaixão e misericórdia. Misericórdia, também no meu dicionário, miséria e córdia. Córdia é o quê? Coração. Então quando eu coloco meu coração na miséria do outro, no sofrimento do outro, eu passo a ter um julgamento diferente. Resumindo, temos que cumprir e fazer cumprir as leis. Porém, a igreja tem que trilhar também um outro caminho. Mais uma observação: a legalidade, o conjunto de leis em que vivemos, às vezes nos permite ou nos induz, como falamos, a armadilhas que nos levam a aceitar o que Deus não aceita. Um exemplo claro é essa questão do aborto. Já o homicídio, não sei, não estou acompanhando muito aí, o homicídio de um feto vai ser liberado, infringindo a lei de Deus. Outra questão que foi feita, uma armadilha que muitas igrejas caíram. Porém, antes de falar disso, eu quero dizer que a nossa igreja é uma igreja acolhedora. O que a nossa igreja é? Sentiu-se acolhido aqui? Diga amém. Aqui tem que ter lugar, tem que ter espaço para todo tipo de pessoas, tá? Aqui vai chegar o homossexual, vai ser recebido, amém? Vai chegar aqui o embriagado, enfim. Todos vão chegar aqui e serão bem recebidos, porque aqui é uma agência do céu. Aqui é uma igreja acolhedora. Tá? Então, de repente, vou citar algum exemplo aqui, o camarada vai ficar meio chateado. Não, só estou citando exemplos. Tá? Um exemplo: essa igreja, como outras também, valoriza muito o casamento no cartório. Sim ou não? Sim. Exigimos o casamento no cartório. Sim ou não? Porém, irmãos, é lá no cartório que também é realizado o divórcio. E o divórcio, só uma observação. Deus diz lá em Malaquias capítulo 2 e 16: eu odeio o divórcio. Fazer uma vírgula, um ponto aqui, dizer: essa igreja é acolhedora e vai mostrar graça com você, que por um acidente da vida, enfim, se envolveu num divórcio. Você vai ter aqui a compaixão da igreja, o acolhimento da igreja, e a igreja vai te ofertar uma nova oportunidade de vida em Cristo. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus, amém? Esclarecido? Então vamos lá para frente, né? Malaquias 2,16. Tá? Então eu quero nos apresentar um caminho excelente, que é o caminho da graça, sem deixar de cumprir as leis dos homens. Agora vai chegar um momento que a igreja tem que começar a tirar o coração da legalidade. Não que a igreja vai caminhar em legalidade, não. Mas para não cair em armadilhas, temos que ter a palavra do apóstolo Pedro, que disse assim: convém obedecer mais a Deus do que aos homens. Vai chegar um período em que a pregação do evangelho vai ser proibida, e a igreja vai ter que ter preparado para viver na ilegalidade. Sim ou não? Vai chegar um período em que vai ser proibida a adoração a Deus, e a igreja de Cristo vai ter que viver na ilegalidade. Mas se ela for muito legalista, ela vai falar bem assim: não, nós temos que obedecer às leis dos homens, porque senão estaremos agradando a Deus. Até certo ponto, sim, tá? Mas temos que estar atentos, para que quando a lei dos homens afrontar a lei de Deus, temos que estar prontos para resistir, mesmo que isto nos custe a liberdade, ou até mesmo a nossa vida. E esta ameaça rondou o nosso país,
semana passada, né? A Bolívia começou com esses buchichos aí. Enquanto estava lá para o lado da África, né? Aliás, lá para os países longe, a gente estava tranquilo, mas chegou aqui na nossa vizinhança e a igreja tem que estar preparados para enfrentar. E outras questões também, né? O PL 122 ia botar pastor e padre na cadeia que não quisesse realizar um certo tipo de casamento que a Bíblia condena. E aí? Será que ia sobrar pastor de pé? Será que ia sobrar padre de pé? Fala, não, aqui, olha, nós preferimos honrar a Deus. Parece que não tinha nenhum pastor nem padre pronto aí, porque Deus resolveu mover lá que essa lei foi para o lixo, né? Quem sabe Deus está preparando aqui uns exércitos para enfrentar, se preciso for, as nossas leis, né? Jesus pagou impostos, Jesus cumpriu lei, Paulo era zeloso, né? Paulo era zeloso, mas eu quero apresentar para vocês o caminho da graça. E como eu disse hoje pela manhã, duas palavras que por si só me emocionam. A primeira palavra que me emociona muito quando eu falo é a palavra igreja. Irmãos, quando eu falo essa palavra igreja e eu entendo o significado dessa palavra, ela me emociona. E a outra palavra que me emociona também é essa palavra, porque eu entendo o significado dela, a palavra graça. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Considerações sobre o que é graça. A graça de Deus, como lemos no primeiro versículo, ela se manifesta de muitas formas. Mas eu quero falar sobre apenas duas formas pelas quais a graça se manifesta. Eu quero falar primeiro, e pouca coisa sobre isso, a graça de Deus se manifestando através da oportunidade que você tem de conhecer o Evangelho. Você é uma pessoa agraciada. Você nasceu em uma família cristã, a maioria. Você nasceu em um país cristão. Você nasceu na liberdade. Você teve amigos que te ajudaram. Você foi convidado por alguém. Você participa de uma igreja abençoada. Isso é graça. Imagina as pessoas que nasceram lá no país fechado, lá onde falar de Jesus é proibido, onde é praticado, onde nos países muçulmanos as pessoas não têm condições de conhecer Jesus. Ou aqueles índios que nasceram lá no deserto, e o ensino teológico que eles têm são pagelanças, que na maioria das vezes são idolatrias, não tiveram essa oportunidade que você tem. Você foi agraciado. Isso é graça. Isso é graça. A vida que você tem é graça. Hoje pela manhã eu falei, e vou falar de novo. Eu fui agraciado com um casamento, uma mulher maravilhosa, e Deus me deu um filho abençoado. Isso é graça. Isso é graça. Diga amém, Michel. Olha a Deus, né? Olha a Deus. Deus também foi muito bom com a Michel, viu? Agora olha só. Eu sei que você ficou preocupado aí com os índios. Eu sei que você ficou preocupado aí com as pessoas que nasceram em países muçulmanos, né? Fique tranquilo. Se você se colocar à disposição, Deus pode te levar lá para falar do amor de Deus lá. Talvez você não volta vivo. Talvez você vai ser decapitado. Mas que honra, né? Você ser decapitado por pregar o Evangelho, né? Se você ficou bem compadecido por ele, se inscreva no exército de Jesus. Jesus pode te levar para lá, né? Agora olha só, é um assunto para outra administração, mas fique tranquilo, Deus vai tratá-los de maneira diferente. Fique tranquilo, tá? Deus tem já tudo planejado. Deus já tem tudo planejado. Então a graça para nós, muitos podem até chamá-la de predestinação, que também não é o nosso assunto. E a outra forma da graça de Deus é o perdão sem merecimento. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. A graça de Deus para nós é perdão, vamos lá, sem merecimento. Perdão sem merecimento. A Bíblia diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, poderia chamar por nome aqui, né? Chamar aqui os mais chegados: Anderson, Fernando, Leandro e muitos outros. Deus
te amou agora, não. Que você está bonitinho ali, transformado, né? Que você está no caminho, tentando melhorar. Marcos também. Deus não me amou agora, não. Deus me amou muito antes. Deus nos amou mesmo quando nós estávamos lá na lama. Deus nos amou. Isso é graça, é perdão sem merecimento. Nos amar agora é fácil. Estamos aqui tentando acertar, tentando continuar no caminho, tentando prosseguir na palavra, é fácil. Agora Deus nos amou quando estávamos lá no lamaçal do pecado. Deus continuou me amando, mesmo quando um dia eu falei assim: Deus, vou dar um tempo para o Senhor agora, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico, depois eu vou voltar a fazer a tua obra. Deus me amou mesmo naquele tempo e antes daquele tempo. Deus amou uma humanidade em que estava no maligno. Diz a palavra do Senhor que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Quando Deus olhou para a época de Noé, viu Noé na terra. Mas Deus disse que olhando para a humanidade, e aí não se prende a tempo nem épocas, mas de uma forma global e fora da cronologia, Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Amou essa terra, amou esse mundo, e enviou o seu filho para que morresse por ele, para que pagasse o preço e revelasse esta graça que me emociona, essa graça que me conquistou, essa graça que me mantém de pé. Aleluia, glória a Deus. Romanos 5:8 diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E essa graça, quando eu entendo essa graça, quando eu compreendo essa graça, Fernando, quando eu compreendo essa graça, ela me leva a quebrar paradigmas. Eu passo a crer naquilo que eu não cria. Eu entendo aquilo que eu não entendia, porque essa graça me transforma a um outro nível. Essa graça me leva a quebrar paradigmas. Todos aqui conhecem o missionário Paulo Roberto. Tem gente que não consegue entender como que Deus perdoa alguém que assaltou o banco, alguém que roubou senhoras, não sei se matou ou não. Como que a graça de Deus pode perdoar uma pessoa como essa e colocar ela num púlpito e pregar a palavra de Deus? É só a graça mesmo. Às vezes você não está entendendo. Às vezes quando você vê alguém falando assim: fulano de tal era ladrão, agora virou crente, você dá aquele: agora virou crente, né? Irmãos, tem muitos que são pilantras mesmo, que estão para enganar, tá? Mas se você não entende como um ladrão pode aceitar Jesus, é porque você ainda não entendeu o que é a graça de Deus. Quando você entender, você vai ver que a graça de Deus, ela pega o pior pecador, o pior ser humano, e transforma num ser brilhante. Diz a Bíblia que a graça de Deus pega aquela que estava com o pecado vermelho, vermelho, transforma aquela pessoa, deixa ela mais alva do que a neve. A neve pode ter impureza, mas quem passa pelo crivo da graça de Deus se torna mais alvo que a neve. Aleluia. Quer um exemplo bíblico? Como entender o perdão que foi dado a Barrabás? Barrabás era um homicida, era um criminoso, alguém que matava em nome de uma revolução. Ele estava condenado à morte, passou por um julgamento e foi condenado à morte. Mas no dia da morte de Jesus falou assim, em outras palavras: sai, eu vou morrer em seu lugar. Você consegue entender isso? Isso é graça. Graça, você consegue entender Jesus apanhando, levando cusparada no rosto, como forma de zombaria, cravaram na testa dele uma coroa de espinhos, furaram o lado dele, deram 39 chibatadas, não é chibatadas simples,
com azorrague. E quem conhece a azorrague sabe que na ponta tem um pedaço de osso, que ela é puxada assim e arranca pedaços de carnes. Jesus levou sessões de 39 chibatadas. E para estes que fizeram tudo isso com Jesus, Jesus olhou e disse assim: Pai, perdoa eles, perdoa eles. Isso é graça, isso é graça, isso é graça. Tá? O seu parâmetro de justiça, a sua legalidade não consegue entender isso. Então comece a viver. Não é graça que você vai começar a entender. Na cruz, um malfeitor, Jesus no meio e o outro ladrão, os três condenados à morte. O que estava à esquerda disse assim: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. O de lá disse assim: cala-te, tu ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós estamos aqui para os nossos feitos mereceram, mas este é inocente, este nem o mal fez. E disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não encaminhou ele para ser discipulado, tampouco para fazer os cursos de batismo. Jesus não deu para ele uma sessão de penitência, mas disse assim: olha, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só entende isso quem passou pela graça de Deus. Isso é graça, é perdão sem merecimento. O apóstolo Paulo foi o perseguidor da igreja, concordou com a morte de muitos que pregavam o evangelho, e a graça de Jesus o alcançou e transformou ele no maior pregador da história. A graça de Deus é incondicional. Você diz que ama, mas você ama com condição. Eu vou amar se receber amor, eu farei se me fizerem. Agora o amor de Jesus é incondicional. É incondicional. Vou citar um exemplo. O perdão de Jesus para a mulher adúltera. Chegaram ali para condená-la, e Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus não estava lançando em rosto o pecado daquelas pessoas, não, mas disse assim: vocês que estão querendo matá-la porque ela adulterou, vocês também são carentes de perdão. E quantas vezes nós nos colocamos em posição de juiz, quando na verdade nós também somos merecedores, aliás, carentes de perdão. Aí alguém diz: Jesus deu uma condição para ela, pastor. Eu digo não. E quando Jesus diz assim: vai, não peques mais, não é uma condição, porque possivelmente aquela mulher, se não pecou naquele pecado, deve ter cometido outros pecados. Mas Jesus estava apresentando para ela um novo caminho, um caminho próximo da vontade de Deus, um caminho que não traz consequências negativas, pelo contrário, traz consequências boas, vida de abundância e tudo mais. Então o perdão de Jesus é sem condições, é incondicional. Jesus não impôs nenhuma condição para Zaqueu, mas Zaqueu, constrangido, se impôs a condição. Disse: olha, se eu pego a metade do que eu tenho, dou aos pobres, e se defraudei alguém, devolvo 4 vezes mais. Mas Jesus não colocou nenhuma condição para Zaqueu. Como disse, a graça, ela é incondicional, ela nos pega, porém para permanecermos nela, e eu vou correr um pouco, porque o tempo não nos espera. Para permanecermos nela, tem-se algumas condições. A primeira condição é sermos gratos, porque ela nos alcançou. Irmão, todos os dias, seja grato, porque a graça de Deus te alcançou. As minhas orações, todos os dias, eu começo agradecendo a Deus pela misericórdia que Ele teve por mim. Se não fosse o Senhor, se não fosse a graça de Deus, não estaria aqui. Segunda condição para você permanecer na graça é reconhecer que só a graça de Deus é suficiente para você. Efésios capítulo 2, versículo 8 nos diz assim, resumidamente, que nós somos salvos pela graça. Pela
sem merecimento. O instrumento é a fé. Pela fé. E diz que o nosso perdão e a nossa salvação não vem de nós mesmos. Eu não tenho ação nenhuma para ter o direito da minha salvação. Não vem de nós, vem de Deus. E fala assim: não vem das minhas obras. Não é a minha obra que me credencia a entrar no céu, a ter o direito da salvação. Reconheça que é a graça de Deus. Reconheça na sua vida que é a graça de Deus. A graça de Deus é suficiente. E terceira condição para você viver na graça é praticar a graça com os outros. Talvez essa seja a mais importante das condições, porque Deus, que é o dono da graça, Ele está de olho na nossa convivência com os nossos irmãos. E eu começo a falar no Mateus capítulo 7, versículo 1, diz assim: não julguem. E esse não aqui, irmãos, não é uma proibição. Não é uma proibição. É o seguinte: Jesus está colocando uma condição. Olha, não julguem, porque se você julgar, você vai ser julgado também. Diz assim: não julguem para que não seja julgado. E o versículo 2 deixa isso bem claro, porque diz assim: pois na mesma forma com que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Isso é forte. Nós temos o costume de julgar, e nada mais justo do que julgar. Se você está nessa igreja porque um dia você julgou, achou aqui um lugar onde está, você casou com essa pessoa porque você julgou que ela seria uma boa esposa, um bom esposo. Se você está nesse trabalho porque você julgou os seus ciclos de amizade, foi porque você julgou serem eles bons amigos para você. Agora, quando se trata de um relacionamento com Deus, Jesus disse: olha, melhor não julgar, porque se você julgar, você vai ser julgado. E da mesma forma que vocês julgarem, vocês também serão julgados. E a medida que vocês usarem também será usada para medir você. É forte ou não é? Sim ou não? Está proibido de julgar? Não. Mas cuidado, 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 né? Olha só, na oração do Pai Nosso, Jesus condiciona. Versículo 12 do capítulo 6 de Mateus: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na oração do Pai Nosso, Jesus está falando assim: olha, a graça é dada para você, mas à medida com que você trata os outros com graça. Se você ter medida pesada com os outros, a mesma medida vai ser pesada com você. Se você perdoar, você vai receber o perdão. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 19, versículo 21 a 35, que um certo homem era credor de outro, e tinha um outro que devia para esse. Esse primeiro perdoou esse, mas esse não perdoou aquele. E esse primeiro então voltou para requerer tudo que esse devia para esse. Quem entendeu, diga amém. Estou correndo, não? É assim que Deus nos faz. Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Se agirmos com graça, receberemos graça. Mas se agirmos com julgamento, também seremos julgados. Na lei não é mais, é justo esse não perdoar esse. É justo. Não é porque esse perdoa esse que esse daqui é obrigado a perdoar esse. Na lei. Mas na graça, quem recebeu o perdão deve também perdoar. Quem quer viver na legalidade, pela simples legalidade, vai ser cobrado pela legalidade. Agora quem vive na graça vai também receber a graça de Deus. Quem entende, diga amém. Está meio fraco, hein? Está com medo? Por incrível que pareça, não, essa não é uma palavra de exortação, é uma palavra de perdão, de graça, né? E os irmãos estão todos aí preocupados. Mas vamos lá.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem outros exemplos, né? Agora, olha só como que é a forma da graça de Deus. Foi dito que olho por olho, dente por dente. A lei é assim, é olho por olho, dente por dente. Obrigado. A lei te dá direito. A lei te dá direito. Mas a graça diz assim: não resista ao mal, mas troque o mal pelo bem. Mateus 5, 38 e 39. Vamos citar mais um exemplo. Versículo 43 diz assim, a lei, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A graça diz: ame os inimigos, bendizei aos que maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amai os vossos inimigos. Esta é a lei de Deus. Olha só. Emprestai sem nada esperar. Essa é a graça. A lei diz: empresta, fica de olho, cobre, busque, corra atrás, exige o seu direito. A graça diz: empresta sem nada esperar de volta. Estamos falando de relação entre pessoas, entre irmãos. Estamos falando em relações comerciais. Se bem que podemos aplicar, segundo a palavra de Jesus: será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Isso está em Lucas capítulo 6, versículo 35. E diz assim o versículo de Lucas 34, 6 e 34: se você emprestar àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Se eu socorrer o Luiz no momento de dificuldade dele, porque eu sei que ele vai, no momento certo, me reparar, que vantagem é nisso? Eu tenho que socorrer o irmão de bom grado, porque essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 34. Agora olha só: é certo que o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo não, né? Tem também esta constatação. Todas as leis de Deus existem, você pode aplicar a graça e a lei, mas como disse, eu lhes apresento o caminho da graça. A Bíblia diz assim: ó, se alguém lhe ferir a face, ofereça o outro lado. Isso é graça. A lei diz assim: se alguém te agredir, processe, prenda-o, leve as barras dos tribunais. Agora a graça te diz: perdoa, perdoa, perdoa. Graça é abrir mão dos seus direitos em favor de alguém. Ah, pastor, mas assim não dá para viver não, né? Não dá para viver não? E como é que está aí essa dor de estômago sua que não sabe? Como é que você anda aí carregando esse peso da vida? Por algo que te aconteceu há 20 anos atrás, você está querendo ainda: ah, eu quero, eu não abro mão, eu tenho direito, eu quero. Decida pelo caminho da graça. E aquele velho conhecido ditado dizendo assim: existe a possibilidade de ter razão ou ser feliz. Abra mão da razão para viver na felicidade. Graça é abrir mão do direito em benefício do semelhante. Isso na família também. O que tem de marido querendo viver na sua legalidade, o que tem de mulher querendo a legalidade, esquecendo a prática do amor, a prática da graça. É um caminho a ser percorrido. Como eu fui perdoado, tenho que perdoar. Jesus é o nosso modelo. Ele perdoou os algozes. Eu não estou aqui, irmão, repetindo frases de efeito, não. Eu estou falando em estilo de vida.
estilo de vida, estou falando em caminho. Se Jesus perdoou os algozes, por que você está querendo exigir o seu direito? Que você diz que tem razão, ainda na sua opinião? É a sua opinião que está julgando? Está absolvendo alguém? Está absolvendo alguém? Agora olha só, para te acalmar, de repente até hoje você não conseguiu viver em graça com os seus irmãos. Até hoje você foi legalista, você recebeu a graça, o perdão de Deus, mas não repassou essa graça para os seus irmãos. Até hoje você viveu assim, comigo pau é pau, pedra é pedra, escreveu no leão, é analfabeto, né? Talvez você viveu assim, a ferro e fogo, olho por olho, dente por dente. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A graça de Deus está te dando mais uma chance a partir de hoje. Amém? Porque essa dispensação, a dispensação da graça, ela vai terminar com o arrebatamento da igreja. Aí sim, volta o juízo. E o juízo é olho por olho, dente por dente. Se até hoje você não viveu em graça, a graça de Deus te renova hoje. A Bíblia diz assim: onde abundou o pecado, a graça de Deus, ela superabundou. Como diz o ditado, né? Quanto maior a árvore, maior o tombo. Quanto maior o pecado, é maior a graça de Deus para você. Aí os legalistas ficam, vamos lá na igreja de Coríntios, né? Então vamos ficar na graça, vamos permanecer no pecado. De modo nenhum, diz a Bíblia, de modo nenhum. Vamos viver em novidade de vida, porque a vida, de acordo com os padrões de Deus, ela é melhor. Às vezes nós queremos peitar os céus com nossas boas obras. As nossas boas obras não são mais do que obrigação. Agora a graça de Deus nos abre a porta dos céus. Vamos nos colocar de pé? Somos carentes da graça de Deus. Mas no mundo em que vivemos, miramos o politicamente correto nas questões financeiras, nas relações interpessoais, na lei, e não poderia ser diferente. Mas a graça de Deus, ela vai mais fundo e olha o profundo do nosso coração, do nosso entendimento, as nossas intenções. Às vezes agimos de forma legal, mas estamos sendo imoral, e a lei está sujeita a interpretações, mas Deus consegue ver o nosso oculto. Cuidado com aquilo que você chama de teu direito. Cuidado com aquilo que você chama que é minha razão, eu tenho razão, eu posso. A Bíblia diz para nós não prendermos ninguém. Tem gente carregando pessoas presas a ela, deixando alguém retido, deixando alguém escravizado. Mas agora é o momento de você abrir as prisões, você que tem aprisionado alguém, em nome de um direito que você acha que tem, de uma razão que você acha que tem. Deus está de olho em você. E eu lembro o capítulo 7, versículo 1 de Mateus: à medida que você medir, você vai ser medido. Deus nos perdoa conforme nós perdoamos. Se alguém te chamar você para caminhar uma milha, caminhe 2 com ela. No dia que meu pai estava sendo velado lá na igreja onde ele foi pastor, alguém chegou, me chamou do lado e disse: olha, teu pai é um exemplo de homem. Porque ele tinha direito, ele já era idoso, e quando ele ia lá para a cidade vizinha, onde nós temos uma panificadora, ele tinha o direito de exigir a passagem de graça. Mas esse homem, que trabalha lá há muitos anos, disse assim, mas ele chegava aqui e dizia: olha, se tiver uma vaga eu vou, senão não tem problema, eu pago. E esse homem testemunhou isso a respeito do meu pai, disse, porque tem pessoas que chegam dizendo: eu quero, é meu direito, eu quero, é agora. Mas a graça de Deus nos ensina a abrirmos mão do nosso direito em favor das pessoas. Olha só,
Jesus, preste atenção nisso, Jesus tratou mais com os ofendidos do que com os ofensores. A lei trata mais com o ofensor, mas a graça trata mais com o ofendido, porque o ofendido se sente no direito de subjugar aquele que o ofendeu. Pela lei está muito correta essa interpretação, mas eu te convido nessa noite a viver o caminho da graça. Se você resolver ser legalista, cuidado, porque a Bíblia diz que se você tropeçar em uma vírgula da lei, você passa a ser culpado por toda a lei. Agora o caminho da graça te abre um caminho de perdão mais excelente, te abre as portas dos céus. O caminho da graça perdoa para ser perdoado. Dependente de qual foi a ofensa. De repente você fala, não, mas eu tenho razão. Tudo bem, você pode ter razão, mas saiba que um dia Deus não olhou para o que você merecia e agiu com graça para você. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Agora eu sei. E como serafins que cobrem o rosto perante a Ti, esconde o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Centenas de pessoas também estão fazendo essa mesma oração, pedindo
de uma razão que eu tenho, ou que eu penso que tenho, Pai. Eu creio que essa é a oração de muitas pessoas aqui, Pai. Eu sei que pessoas serão libertas e libertarão pessoas de prisões em troca de uma chamada razão ou de um chamado direito. Pai, porque quando eu penso no meu direito, na minha razão, eu me lembro da sua graça. Senhor, que o teu Santo Espírito capacita essa igreja a viver em graça, a viver em graça. E essa graça possibilitará boas obras. Essa graça terá como resultado boas obras. E automaticamente toda a lei cumprida e observada. E essa graça nos escancara a porta do céu. Ah, Deus, e quando esse período chegar, nós seremos transportados à Cidade Santa, a Nova Jerusalém, pelas portas, através da sua graça. Obrigado por esse entendimento. Obrigado por essa graça salvadora, Pai. E que isso possa contagiar os meus irmãos. Que isso possa ser um estilo de vida, em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa palavra como vida de Deus, se você quer viver esse caminho da graça, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Esse é o estilo de vida. De agora para frente, quem recebe, diga amém, aplauda o Senhor. Podemos acertar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.